O tilintar de taças de cristal ecoava pelo grandioso salão do Hotel Rosewood, em São Paulo, abafando o som suave do quarteto de cordas que tocava ao fundo, o cheiro de perfume caro, canapés de trufas negras e dinheiro velho saturava o ar. Mais de 300 convidados, investidores de risco, diretores de indústrias e a elite da engenharia nacional estavam de olhos fixos no palco, iluminado por holofotes azuis. No centro do palco, segurando um protótipo metálico brilhante sob a luz, estava Marcelo, o meu sócio há 20 anos, o homem que foi padrinho do meu casamento, o homem que eu chamava de irmão. Ele sorria, aquele sorriso ensaiado e magnético que sempre usou para encantar banqueiros, enquanto o telão atrás dele exibia o logotipo da nova válvula de pressão inteligente que prometia revolucionar o setor de logística e usinagem pesada. Este projeto, senhoras e senhores, Marcelo discursava no microfone, a voz carregada de uma falsa humildade, é o fruto de 3 anos das minhas noites sem dormir. É a obra-prima da minha carreira. A patente foi aprovada ontem. Hoje, abrimos a rodada de investimentos de 50 milhões de reais. Ele ergueu a taça de champanhe. Os aplausos começaram a preencher o salão. Eu não estava na mesa da diretoria. Eu estava de pé, encostado na pesada porta dupla de carvalho do fundo do salão, vestido com um terno preto impecável. Na minha mão direita, não havia uma taça de champanhe. Havia uma pasta de couro, contendo uma liminar expedida por um juiz federal há exatas 2 horas, e um dossiê pericial de 800 páginas. Atrás de mim, aguardando o meu sinal no corredor, estavam 2 oficiais de justiça, acompanhados por agentes da Polícia Federal, especializados em crimes contra a propriedade intelectual. Comecei a caminhar pelo corredor central. O som dos meus sapatos de couro italiano no piso de mármore pareceu rasgar a sinfonia de aplausos. Quando cheguei à frente do palco, Marcelo baixou a taça. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo ao ver a expressão mortífera no meu rosto, mas ele rapidamente tentou disfarçar. E aqui está ele! Marcelo gritou no microfone, gesticulando para mim. O meu grande sócio Fernando Siqueira. Suba aqui, Fernando. Venha brindar ao nosso futuro. Subi as escadas do palco lentamente. O silêncio começou a tomar conta do salão. Peguei o microfone que ele me estendeu. Eu não vim brindar ao seu futuro, Marcelo. A minha voz grave, fria e amplificada pelas caixas de som fez a temperatura do salão despencar. Eu vim proteger o passado que você tentou roubar. Esta válvula não é fruto das suas noites mal dormidas. Você não sabe a diferença entre um código de calibração e um cardápio de restaurante. Esta obra-prima tem um nome, e não é o seu. O choque paralisou os investidores. Marcelo empalideceu, a arrogância sumindo debaixo do suor frio que brotou na testa dele. O que os engravatados daquele salão não sabiam, mas estavam prestes a descobrir no maior escândalo corporativo da década, era que a verdadeira inventora daquele projeto não estava ali para se defender. Ela estava morta. E Marcelo achou que eu estava velho e cego demais para perceber o roubo. Meu nome é Fernando Siqueira. Aos 53 anos, eu comando uma potência no setor de logística e usinagem. O mercado me conhece como um estrategista frio, um trator que não recua diante de crises. Mas o que o mercado frequentemente esquece é que um império raramente é erguido por um homem só. Durante a maior parte da minha jornada, eu tive um motor silencioso e brilhante ao meu lado, a minha esposa Isabela. Isabela era uma engenheira mecânica genial. Enquanto eu lidava com bancos, sindicatos e expansão de frotas, ela trancava-se no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da nossa empresa. Ela não gostava de holofotes. Ela amava o cheiro de óleo, o zumbido dos tornos CNC e a complexidade dos cálculos de pressão. O nosso casamento
Era uma parceria de almas. Ela era a criadora. Eu era o escudo que a protegia do mundo corporativo predatório. Há 5 anos, Isabela começou a desenhar o projeto da vida dela. Uma válvula de alívio de pressão com inteligência artificial integrada, capaz de prever falhas em maquinário pesado antes que elas ocorressem. Era algo que economizaria bilhões para a indústria. Ela passava madrugadas debruçada sobre as pranchetas digitais, arquivos CAD, rascunhando códigos de programação e moldes 3D. Mas a vida é um roteirista cruel. O câncer de pâncreas não respeita a genialidade. A doença levou a minha Isabela em menos de 8 meses. O luto me aniquilou. Aos 49 anos, no auge do sucesso, eu me vi sozinho numa mansão vazia. O laboratório dela foi trancado. Eu ordenei que ninguém tocasse nos computadores ou nas ferramentas dela. Era o meu santuário. Durante esse período de trevas, quem assumiu as rédeas da parte operacional da empresa foi Marcelo. Nós fundamos a empresa juntos na juventude, com proporções de 70% para mim e 30% para ele. Marcelo sempre foi o homem de relações públicas. Ele adorava jogar golfe com políticos, dar entrevistas e usar ternos caros. Ele não entendia de engenharia profunda, mas era um excelente vendedor. Vai para casa, Fernando. Marcelo me disse no dia do enterro, abraçando-me. Chora a sua dor. Eu seguro o barco. A empresa está segura comigo. Você é o meu irmão. Eu nunca vou te deixar na mão. Eu acreditei nele. Eu abaixei a minha guarda. Esse foi o erro que quase permitiu que o abutre profanasse o cadáver da mulher que eu amava. Fiquei quase 1 ano operando no automático, delegando decisões a Marcelo, enquanto eu tentava colar os pedaços da minha mente. Quando finalmente retornei à rotina pesada da diretoria, percebi que a dinâmica havia mudado. Marcelo estava eufórico, organizando reuniões secretas com fundos de investimento americanos e contratando escritórios de patentes caríssimos. O que você está aprontando, Marcelo? Perguntei numa tarde, sentando na sala dele. Inovação, meu irmão, ele respondeu, servindo um uísque. O mercado está mudando, precisamos de tecnologia. Eu contratei uma equipe terceirizada de engenheiros, estamos desenvolvendo um projeto revolucionário para controle de pressão de fluidos. Vai ser o lançamento do ano. Ele foi vago, evitou detalhes técnicos. Aos 53 anos, o meu instinto de predador é sensível a meias-verdades. Na mesma noite, eu desci até o laboratório de pesquisa e desenvolvimento que estava trancado. Eu tinha a única chave física. Ao entrar, o cheiro do perfume de Isabela ainda parecia pairar no ar, misturado com a poeira. Caminhei até a estação de trabalho dela. O computador principal, uma máquina potente com criptografia de hardware, parecia intacto. Mas havia um detalhe, um micro-arranhão no parafuso do painel lateral da CPU. Alguém havia removido o disco rígido fisicamente, clonado os dados e colocado de volta. O meu coração parou por 1 segundo. Na manhã seguinte, liguei para Carlos, meu chefe de inteligência, um ex-delegado da Polícia Federal especializado em crimes cibernéticos. Carlos, quero uma auditoria silenciosa, varredura completa nos servidores do Marcelo e nos e-mails pessoais dele. Alguém invadiu o laboratório da minha esposa. Em 48 horas, Carlos entrou no meu escritório pelo elevador privativo, trancou a porta e ativou o bloqueador de sinal da sala. O rosto dele era uma máscara de repulsa. Doutor Fernando, o buraco é mais sujo do que imaginávamos. Carlos colocou um pendrive na minha mesa e abriu um laptop intocável. O Marcelo não contratou engenheiros para criar nada. Ele contratou um escritório de hackers corporativos na Ásia para quebrar a criptografia dos arquivos da dona Isabela. Ele roubou os projetos da válvula inteligente. E pior, Carlos engoliu em seco. Ele fundou uma empresa de fachada no exterior. Ele entrou com o pedido de patente global da válvula
usando essa empresa paralela. Ele registrou a si mesmo como o único inventor da tecnologia. Ele está prestes a lançar o produto no mercado, captar 50 milhões de investidores e, segundo as cláusulas da empresa de fachada, ele ficará com 100% dos lucros. A Siqueira Logística não tem participação alguma. Ele usou a nossa estrutura para roubar a sua mulher e apagar o nome dela da história. A sala ficou girando. A traição não era financeira. O dinheiro era secundário. O que ele estava fazendo era assassinar Isabela uma segunda vez. Ele estava roubando a genialidade dela para colocar no próprio currículo vazio. Tem provas documentais da transferência dos arquivos? Perguntei, a voz tão baixa e contida que parecia um sussurro metálico. Nós rastreamos os logs de rede ocultos. Os arquivos CAD têm metadados inalteráveis com as datas de criação originais pela dona Isabela. Mas o que garante a premeditação maliciosa é isto aqui. Carlos abriu um arquivo de áudio. Era uma gravação clandestina de uma ligação telefônica de Marcelo com um dos financiadores secretos do esquema dele. A voz de Marcelo inundou a minha sala. Pode injetar o capital no nosso caixa paralelo, Thomas. A patente já está rodando no meu nome. Não, o Fernando não vai perceber. O cara tá velho, tá mole desde que a mulher bateu as botas. A mente dele já foi. Ele só sabe assinar cheque para caminhoneiro. E a Isabela? Cara, a Isabela morreu. E morta não assina papel. O projeto era dela, mas a execução e a grana vão ser minhas. É a lei da selva. A Isabela morreu. E morta não assina papel. O velho tá mole. Cada palavra daquele áudio era uma gota de ácido sulfúrico caindo diretamente na minha alma. O homem que foi o padrinho do meu casamento, o homem que chorou no enterro da minha esposa. Ele era um psicopata narcisista. Ele não subestimou apenas a minha inteligência. Ele menosprezou a força letal de um luto que se transforma em ódio puro. Eu não quebrei nada no escritório. Aos 53 anos, as emoções são ferramentas, não explosões. Dr. Fernando, Carlos disse, respeitando o meu silêncio ensurdecedor. Nós podemos ir à delegacia agora. Podemos pedir a prisão dele por furto de propriedade intelectual, estelionato e violação de dados. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para o trânsito de São Paulo lá embaixo. Uma prisão silenciosa é muito pouco para o que ele fez com a memória da minha mulher, Carlos. Se eu o processar agora, os investidores vão achar que é briga de sócios. O Marcelo vai se fazer de vítima. Ele adora holofotes, não é? Ele adora palcos e champanhe. Sim, chefe. Ele marcou o evento de lançamento para daqui a 3 semanas no Hotel Rosewood. Excelente. Vamos deixá-lo organizar a festa. Vamos deixá-lo sorrir para as câmeras. Reúna a nossa equipe jurídica mais agressiva. Nós não vamos apenas prendê-lo. Nós vamos executar a falência pública, moral e financeira dele no exato segundo em que ele achar que tocou o céu. As 3 semanas seguintes foram uma obra-prima de dissimulação. No escritório, eu tratava Marcelo com a mesma camaradagem de sempre. Deixava-o me dar tapinhas nas costas, ouvir as mentiras dele sobre os avanços do time de engenheiros. Sorria quando ele me entregava o convite VIP para o coquetel de lançamento. Enquanto ele provava ternos Armani para o evento, eu mobilizava um exército invisível. O Dr. Abreu, meu advogado-chefe, trabalhou dia e noite com peritos forenses digitais. Nós extraímos a hash, a impressão digital inalterável, de cada arquivo de desenho técnico que Isabela havia criado há 5 anos. Registramos esses códigos na blockchain, validamos as assinaturas temporais em cartórios internacionais e provamos a autoria absoluta e anterior da minha esposa. Em posse dessa montanha de provas incontestáveis e do áudio do roubo, Abreu protocolou uma ação cautelar em segredo de justiça no Tribunal Regional Federal. A petição
não pedia apenas o bloqueio do lançamento. Ela pedia a apreensão imediata de todos os protótipos, a suspensão dos CNPJs envolvidos no golpe e, devido ao risco de fuga de Marcelo, que já preparava contas no exterior, um mandado de busca e apreensão no local do evento. O juiz federal, ao ouvir a gravação onde Marcelo zombava da morte da inventora e do roubo descarado, concedeu a liminar de injunção proibitória imediata e despachou a Polícia Federal para garantir a ordem judicial. O palco estava montado, a forca estava pendurada, o Judas estava apenas escolhendo o tipo de corda. E assim, a linha do tempo nos devolve ao palco, iluminado do hotel Rosewood. O silêncio absoluto de 300 investidores, enquanto eu, de terno preto, encarava Marcelo. "Fernando, que brincadeira de mau gosto é essa?" Marcelo sussurrou, afastando o microfone da boca, tentando manter a compostura na frente da elite financeira do país. "Você bebeu? Desce daqui, a gente conversa lá atrás." Virei o rosto para a equipe do cerimonial que controlava o telão, no fundo do palco. Carlos, o meu chefe de segurança, já havia dominado a cabine técnica de forma letal e silenciosa. Fiz um sinal com a cabeça. O telão gigante, que exibia o logotipo dourado da empresa falsa de Marcelo, piscou e mudou. A tela agora exibia, em alta definição, as pranchas de projeto originais, os desenhos técnicos complexos da válvula inteligente. E no canto inferior direito de cada lâmina estava a assinatura digital da criadora e a data: engenheiro Isabela Siqueira, 14 de março de 2021, 4 anos antes de Marcelo alegar ter tido a ideia genial. O choque na plateia foi audível. Os investidores de risco, homens que farejam fraude a quilômetros, começaram a cochichar furiosamente, os celulares já acendendo em suas mãos. Marcelo deu um passo para trás, o rosto dele perdendo a cor tão rápido que parecia que ele ia desmaiar. Isso é mentira!" Ele gritou no microfone, a voz fina, em pânico. O Fernando endoidou. Ele nunca superou a morte da esposa. Ele tá com inveja do meu sucesso. Isso é fraude. Eu puxei o meu celular do bolso. "A sua teoria é interessante, Marcelo. Vamos ver o que você tem a dizer sobre a autoria dela na sua própria voz." Apertei o play, com o celular encostado no microfone principal. A voz, esganiçada, covarde e gananciosa de Marcelo inundou as caixas de som acústicas do hotel Rosewood, batendo nas paredes e entrando nos ouvidos de cada banqueiro presente. "O Fernando não vai perceber. O cara tá velho, tá mole desde que a mulher bateu as botas. E a Isabela? Cara, a Isabela morreu. E morta não assina papel. O projeto era dela, mas a execução e a grana vão ser minhas." O ar foi sugado do salão. A desumanidade da frase "morta não assina papel" causou repulsa imediata. 2 diretoras de bancos na primeira fila levantaram-se, pegaram as bolsas e começaram a caminhar para a saída, seguidas rapidamente por dezenas de outros investidores que viam os seus 50 milhões de reais afundarem num buraco negro de lama criminal. Marcelo deixou o protótipo da válvula cair no chão do palco. O barulho de metal ecoou surdo. Ele engasgou, olhando para os lados como um rato encurralado, os joelhos tremendo. "Você estava errado, Marcelo," eu disse, aproximando-me dele, a minha voz fria, controlada e impiedosa. "Morta não assina papel, mas o marido dela, que você achou que estava velho e cego, assina petições na Justiça Federal." Fiz um gesto em direção ao corredor central. As pesadas portas de carvalho se abriram completamente. 8 agentes da Polícia Federal, vestindo coletes táticos por cima de roupas civis, entraram no salão flanqueando 2 oficiais de justiça. O oficial de justiça subiu ao palco. Ele não usou o microfone, mas a voz institucional dele cortou o salão como uma navalha. "Senhor Marcelo Albuquerque,
Em nome do Tribunal Regional Federal, apresento a liminar de busca e apreensão e o bloqueio imediato de todas as atividades ligadas a esta patente fraudulenta, além do sequestro de todos os bens da empresa holding registrada no seu nome. O senhor está intimado a depor na Superintendência da Polícia Federal por suspeita de furto qualificado de propriedade intelectual, estelionato, falsidade ideológica e crimes cibernéticos. Marcelo começou a chorar. Um choro infantil, patético, de quem vive de aparências e é subitamente exposto nu no meio da praça. Fernando, meu irmão, por favor! Ele ignorou os federais e tentou agarrar o meu paletó, manchando a minha roupa com o suor das próprias mãos. Me perdoa! Eu estava desesperado. A nossa empresa matriz não estava inovando. Eu queria garantir a nossa aposentadoria. O projeto estava parado. Eu errei. Pelo amor de Deus, retira a queixa. Eu te devolvo tudo. Eu coloco o nome da Isabela lá, por favor, não acaba com a minha vida. Eu tenho família. Eu olhei para os olhos vermelhos e suplicantes dele. A minha expressão era a mesma de uma estátua. A sua aposentadoria? Você roubou os sonhos e o sangue da mulher que me amou. Você zombou do meu luto. Você cuspiu na minha vaidade. A nossa parceria comercial acabou no momento em que a polícia invadiu os seus servidores. E a sua vida social acaba hoje, neste palco. Você não tem mais nome na Faria Lima. Você não tem mais reputação. Você tem advogados caríssimos para pagar e contas bloqueadas. Abaixei a cabeça até a altura do ouvido dele, para que só ele ouvisse a sentença final. E caso você tenha alguma dúvida, você nunca mais vai usar a palavra irmão direcionada a mim sem que eu mande quebrarem os seus dentes. Levem ele. Os agentes da Polícia Federal não tiveram delicadeza. Eles confiscaram o protótipo do chão, recolheram os laptops da equipe do cerimonial como provas de crime digital e escoltaram Marcelo para fora do palco. Ele saiu arrastado pelo tapete vermelho que ele mesmo pagou, chorando sob os holofotes, enquanto os últimos investidores no salão filmavam a ruína do visionário da logística com os celulares. Fiquei sozinho no palco. Olhei para a válvula inteligente no telão, a obra-prima da minha Isabela, agora limpa do câncer que tentou consumi-la. Hoje, 18 meses se passaram desde a noite do Hotel Rosewood. A Justiça Federal foi implacável. Como as provas cibernéticas eram densas e a confissão em áudio destruía qualquer tese de erro administrativo, Marcelo foi esmagado no tribunal. Ele responde a múltiplos processos por violação de patentes, evasão de divisas e estelionato. Como a liminar congelou todas as contas dele na mesma noite, ele não pôde usar o dinheiro roubado para se defender. Foi banido do quadro societário da nossa empresa matriz por quebra de cláusula ética, fair play, através de uma arbitragem impiedosa. Ele perdeu as casas, os carros e a esposa, que o abandonou assim que a mídia expôs o caso. O homem que usava ternos de 20 mil reais hoje vive num apartamento alugado no subúrbio, lutando contra a depressão e a vergonha pública, impedido legalmente de abrir qualquer empresa no Brasil. Quanto à Siqueira Logística, eu assumi 100% das operações. Com os arquivos recuperados de forma legítima, eu montei uma nova equipe de engenheiros para finalizar o projeto da válvula. A tecnologia foi lançada no mercado 6 meses depois. É um sucesso estrondoso, economizando milhões na manutenção de frotas e usinagem. Mas o detalhe não está no faturamento. Em cada válvula fabricada, gravada a laser no aço resistente à pressão, há uma pequena inscrição em baixo relevo: Patent e Design by engenheira Isabela Siqueira. E o dinheiro proveniente de 50% dos royalties dessa patente vai diretamente para a Fundação Isabela Siqueira, uma ONG que criei e financio para dar bolsas de estudo integrais em engenharia
para jovens mulheres carentes do país. Sento-me na minha poltrona, no escritório, aos 53 anos, bebo o meu café puro e observo os prêmios de inovação na parede. As pessoas mais perigosas não são os inimigos declarados, são os Judas disfarçados de amigos que nos abraçam quando estamos sangrando, esperando que a idade e a dor nos deixem cegos. Eles esquecem que a mente de um homem que construiu um império não enfraquece com a idade, ela ganha a frieza de um bisturi. A Isabela morreu de fato, mas a genialidade dela vive para sempre, e quem tentou apagá-la aprendeu da pior forma que um fantasma armado com advogados e provas não perdoa ladrões.